de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1, MP3, faixa 1. Este livro foi gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Amazonas em 16 de dezembro de 2008, mediante autorização da editora, sem fins comerciais. Este trabalho é dirigido ao portador de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro, Sambódromo, Manaus, Amazonas. CEP 69040 000. E-mail: braille@culturaamazonas.am.gov.br. Locução: Sandra Amazonas. Biblioteca Pública do Amazonas. É com muita alegria que o governo do estado entrega ao povo amazonense, inteiramente restaurado, o edifício da Biblioteca Pública, um dos mais belos monumentos da nossa arquitetura. Marco importantíssimo da nossa história cultural. Esta instituição centenária ganha agora maior expressão social, com a ampliação do seu preciosíssimo acervo, que inclui obras específicas sobre a Amazônia, obras científicas e obras raras, e a organização de novos espaços culturais. A Biblioteca Infantil Alfredo Fernandes e o Salão Literário José Lindoso. Estou certo de que o povo amazonense saberá com zelo e carinho preservar este valioso patrimônio cultural, legando-o às gerações futuras. Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, governador do estado do Amazonas. Leitura da orelha. Bem distantes estão, então, os tempos de 1669, quando o capitão português Francisco da Mota Falcão construiu o Forte de São José do Rio Negro, núcleo de origem da trepidante Manaus deste fim de século. Lugar da Barra, Vila de Manaus, cidade da Barra do Rio Negro, Manaus. 325 anos de história, que começou a ser escrita nas suas estreitas nascidas dos igarapés, feitas da saudade dos Manaus
e dos baré. E ganhou forma e cores na beleza austera da arquitetura que o império lhe deixou e na fisionomia de metrópole que a riqueza da borracha lhe imprimiu nos primeiros tempos da República. Manaus tem marcas muito fortes. É o mais importante centro comercial de importação do Brasil e tem um parque industrial que se situa entre os mais importantes da América Latina. Agora, seu belo patrimônio arquitetônico ganha mais destaque com a recuperação de todos os edifícios históricos pertencentes ao governo estadual, entre eles a imponente sede da Biblioteca Pública do Amazonas. Fim da leitura da orelha. O período governamental, iniciado no Amazonas em 1991, correspondente ao terceiro mandato do governador Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, sempre eleito pelo voto popular, tem uma característica muito especial: o zelo e o respeito à cultura. A cuidadosa restauração do prédio da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, que ora se conclui, faz parte do Programa de Restauração do Patrimônio Público Arquitetônico da nossa cidade, construído nos últimos tempos do Império e nos primeiros da República, implementado neste governo. Nesse programa destacam-se também outras importantes unidades do nosso patrimônio, entre as quais o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro, o Centro de Artes Chaminé, o Comando da Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Justiça, Segurança Pública e Cidadania, a Academia Amazonense de Letras e, no contexto da rede pública de ensino, inteiramente recuperada e ampliada durante este governo, o Colégio Dom Pedro II, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto de Educação do Amazonas e os grupos escolares Saldanha Marinho, Nilo Peçanha, Barão do Rio Branco e Ribeiro da Cunha. O amazonense não ganha apenas um espaço para a pesquisa com a restauração do edifício da Biblioteca Pública. Há todo um acervo cultural em evidência e uma sintonia do governo com as aspirações de estudantes, professores e pais de alunos. A Biblioteca Infantil Alfredo Fernandes e o Salão Literário José Lindoso mostram a preocupação do Estado em atender a todos os segmentos sociais com uma obra que não está centrada apenas na restauração de um espaço cultural, mas na história de Manaus e de seu povo. O acervo disponível tem um valor inestimável. Cabe agora aos estudantes e à população preservar um patrimônio que é de toda a sociedade. Francisco Garcia Rodrigues, vice-governador do Estado. A nossa biblioteca pública está inteiramente renovada, com suas linhas arquitetônicas destacadas pela restauração. Esse majestoso patrimônio cultural do Amazonas abre novamente suas portas ao povo. A instituição da Biblioteca Pública, da Biblioteca Infantil Alfredo Fernandes e do Salão Literário José Lindoso dão à Biblioteca Pública um toque de renovação muito expressivo e importante para o nosso desenvolvimento cultural. Josué Cláudio de Souza Filho, secretário de Estado da Educação, Cultura e Desportos. Gostaríamos de registrar o nosso profundo respeito e admiração a todos aqueles que, direta ou indiretamente, no decorrer desses anos, mantiveram de pé esta casa instrumentadora de inteligências. Aos nossos escritores, professores, alunos, pesquisadores e ao público em geral, a plena utilização deste singular espaço de cultura. A inauguração do Salão Literário José Lindoso e da Biblioteca Pública Infantil Alfredo Fernandes nos enche de orgulho e esperança na afirmação de um futuro melhor para nossos filhos. José Tito Dutra Lindoso, subsecretário de Estado da Cultura.
O governo do estado do Amazonas tem desenvolvido algumas ações exemplares na área integrada da educação e da cultura. Além de recuperar escolas e restaurar centros culturais, está incrementando a cultura popular, seja através do formidável sambódromo, seja através da divulgação do espetacular festival do Bumba Meu Boi em Parintins. Na área do livro e da literatura, a recuperação da histórica biblioteca pública é um marco. Por isto, em contrapartida, só no final de 1993, a Fundação Biblioteca Nacional destinou à Amazônia cerca de 8 milhões de cruzeiros em cheque-livro para reforçar o sistema estadual de bibliotecas do Amazonas. Nesse trabalho conjunto, o governo do estado, além de fazer coedições com a Fundação Biblioteca Nacional, patrocinou o primeiro encontro internacional de jornalismo literário, trazendo para Manaus experts do Japão, Europa e América. É realmente pela cultura que podemos transformar o Brasil. E, nesse sentido, dá gosto trabalhar com o atual governo do estado do Amazonas. Afonso Romano de Santana, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Quem observa o trabalho do governo do Amazonas percebe a seriedade com que é tratada a preservação do patrimônio arquitetônico. Dando continuidade a uma série de importantes obras, o governo entrega hoje a biblioteca pública totalmente restaurada. Mas a filosofia desse trabalho não reside nas paredes dos prédios. O foco central são as pessoas, o ser humano. De que valem, afinal, belos prédios, sem ninguém para ocupá-los e dar a eles um sentido? Nossa meta para a biblioteca não para apenas em uma boa estrutura física. Queremos seus salões cheios e as pessoas ávidas por conhecer um pouco, ou, quem sabe, muito, do que guarda seu acervo. Numa época de tantas incertezas, em que o mundo inteiro questiona seus valores, fica uma certeza. Gente, conhecimento e liberdade, esse será sempre o caminho para a solução de muitas questões. Ana Alzira Câmara, coordenadora de promoção cultural. A biblioteca pública é um elemento propulsor essencial para o desenvolvimento do homem no seu processo permanente de educação e cultura. Hoje, vista como um centro de informação, cultura e lazer, deve ser assegurada a sua manutenção, a fim de propiciar a todos, indistintamente, o acesso às suas coleções e aos seus serviços, sem discriminação social, racial ou religiosa. Deve, sobretudo, resguardar a memória cultural do povo, pelo registro de fatos importantes, com a utilização dos meios e recursos disponíveis. A restauração cuidadosa da Biblioteca do Estado demonstra a preocupação e o zelo do atual governo do Estado pela coisa pública, propiciando o alcance dos objetivos propostos na qualificação e dinamização dos serviços prestados à coletividade amazonense e em todos os segmentos sociais. Valdete Moura de Oliveira Cabral, administradora da Biblioteca Pública do Amazonas. Faixa 2, Manaus, 1870. A capital da recém-criada província do Amazonas ainda não era bem uma cidade. As ruas estreitas, a maioria de chão batido, mal iluminadas, com lampiões a querosene. As casas eram poucas, quase todas muito humildes e cobertas de palha. Pontes de madeira ligavam os núcleos de São Vicente, Matriz e Remédios. A sede do governo da província era um sobrado alugado feito de taipa. Não havia esgotos. Água potável comprava-se à porta nas carroças dos aguardeiros,
repetindo, aguadeiros. As receitas da província eram minguadas e a economia incipiente. Já floresciam, porém, as atividades mercantis, impulsionadas com o tráfego dos navios da Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia, do Barão de Mauá e da Companhia Fluvial do Alto Amazonas, de Alexandre Amorim. E tudo era possível comprar. Abre aspas. Dos vinhos de Lisboa e tecidos estampados ingleses, ao queijo brasileiro e ao pirarucu seco. De cosméticos e sabonetes de Paris, ao caucho, C-A-U-T-C-H-O, caucho, e ao cacau, de espingardas belgas a pontas importadas de arpão. Fecha aspas. Certamente não foi difícil a perspicaz Madame Elizabeth Agassiz vaticinar quando aqui esteve em 1865, integrando a importante expedição chefiada por seu marido, Luís Agassiz. Abre aspas. Insignificante hoje, Manaus se tornará, sem dúvida, um grande centro de comércio e navegação. Fecha aspas. As principais escolas eram o liceu, onde se aprendia, além das disciplinas básicas, filosofia, retórica, poética, latim, francês, inglês, contabilidade e escrituração mercantil. O Seminário São José, o Asilo Nossa Senhora da Conceição, dedicado à educação de meninas, e o estabelecimento de educandos artífices, com oficinas de alfaiate, sapateiro, torneiro, charuteiro e chapéus de bonibonassa. Repetindo, bonibonassa. A consciência política sedimentada em décadas de lutas pela criação da província produzira uma elite cultural atuante. Na cátedra, na tribuna, na literatura, na política, na administração, destacavam-se Ramos Ferreira, Pedro Luiz Simpson, Aprígio de Menezes, Henrique de Amorim, Torquato Tapajós. Abre parênteses. O poeta amado da terra, então no sonho azul de seus 18 anos. Fecha parênteses. Joaquim José Paz da Silva Sarmento, Felizmino Coimbra, João Carlos Pinheiro, Francisco Ferreira de Lima Bacuri. O primeiro jornal, o 5 de setembro, de Manuel da Silva Ramos, que circulara pela primeira vez em 3 de maio de 1851 e passara a dominar-se Estrela do Amazonas, abre parênteses, 7 de janeiro de 1852, fecha parênteses. Em homenagem à província recém-instalada, desaparecera em 1865. Mas, em seu lugar, surgira o Amazonas, de Antônio Cunha Mendes, um jornal político que teve vida longa, chegando até a República. O comércio do Amazonas em circulação desde 1869, dirigido por Gregório José de Moraes, era um jornal absolutamente imparcial e moderno. Foi o primeiro a publicar telegramas e a manter serviço de clichêria. A criação de uma biblioteca pública era uma aspiração natural da comunidade. Sala de leitura. Foi o primeiro a publicar telegramas e a manter serviço de clichêria. A criação de uma biblioteca pública era uma aspiração natural da comunidade. Sala de leitura. Clementino José Pereira Guimarães, deputado à Assembleia Legislativa Provincial, major comandante da primeira seção do Batalhão da Artilharia do município da capital,
terceiro vice-presidente da província do Amazonas. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte. Artigo 1º. Fica desde já criada no edifício em que funciona o liceu uma sala de leitura que servirá de núcleo à Biblioteca Pública da província. Artigo 2º. O presidente da província fica autorizado a confeccionar o respectivo regulamento. Artigo 3º. Revogam-se dispositivos em contrário, mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer, que cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O secretário de província a faça cumprir, publicar e ocorrer. Dado no Palácio da Presidência da Província do Amazonas, em Manaus, aos 17 dias do mês de maio de 1870, 49ª da Independência e do Império. Clementino José Pereira Guimarães. Inaugurada no dia 19 de março de 1871, às 11 horas da manhã, em solenidade, presidida pelo presidente da província, José de Miranda da Silva Reis, a sala de leitura foi instalada no velho sobrado em que funcionava o liceu, na Travessa da Imperatriz. Com um acervo de cerca de 1.200 volumes, a sala de leitura iniciava suas atividades sob a proteção de Gustavo Adolfo Ramos Ferreira, intelectual extraordinariamente lúcido, que já exercera o cargo de presidente da província. E, como deputado estadual e presidente da Assembleia, fora o grande mentor e articulador político de sua criação. Ramos Ferreira era agora o diretor da Instrução Pública, e a ele estava imediatamente subordinado o secretário da Diretoria da Instrução Pública, José Ferreira Fleury, responsável pela direção da sala de leitura. A era de ouro da sala de leitura foi, porém, muito curta. Ramos Ferreira desentendeu-se com o presidente da província, Domingos Monteiro Peixoto, sucessor de Miranda Reis, e deixou o governo. A sala de leitura tornou-se gradativamente decadente até desaparecer. Abre aspas. A biblioteca, que se diz haver sido fundada, existe apenas no nome, fecha aspas, disse o presidente Sátiro de Oliveira Dias em sua mensagem de 1880. Somente a partir de 1882, com a nomeação de José Lustosa da Cunha Paranaguá para a presidência da província, o assunto voltaria a ocupar a atenção dos governantes, informado da situação de descaso e abandono a que fora relegada a sala de leitura. Paranaguá determinou que se tomassem as providências necessárias à criação de uma biblioteca estruturada para atender aos pesquisadores, aos estudiosos e ao público em geral. Faixa 3. Nascia assim a Biblioteca Pública Provincial, em meio ao clima de trabalho e progresso implementado por José Paranaguá, um jovem de 26 anos que, embora governando muito pouco tempo, abre parênteses, março de 1882 a fevereiro de 1884, fecha parênteses. Realizou uma administração exemplar. Incentivou e apoiou abertamente a campanha abolicionista no Amazonas. Criou o Museu Botânico, nomeando para dirigi-lo o cientista João Barbosa Rodrigues.
patrocinou expedições científicas ao interior da província e participou das realizadas ao Rio Negro, ao Baixo Amazonas e ao Rio Solimões, até o Forte de Tabatinga. Lançou a pedra fundamental do Teatro Amazonas, reestruturou o sistema estadual de educação, criou o Serviço de Estatística, assinou contratos para a implementação de novas linhas de navegação, contratou e inaugurou o mercado de ferro, fez aterros e calçamentos de ruas, construiu trapiches, cais, rampas e escadarias. A solenidade de inauguração da Biblioteca Pública Provincial, no dia 25 de março de 1883, data comemorativa ao aniversário da Constituição Política do Império, movimentou a atenção da comunidade. Em meio aos discursos inflamados do presidente Paranaguá, do bispo Dom Antônio de Macedo Costa, do padre Félix Dácia, do doutor Aprígio de Menezes, do jornalista Gregório de Moraes, do diretor da biblioteca Lourenço Pessoa, a entrega de 2 cartas de alforria a escravos negros deu o tom abolicionista do governo Paranaguá. A Biblioteca Provincial foi instalada na ala oriental do consistório da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Para formar o seu acervo, que em 1884 contabilizava cerca de 5.000 volumes, chegaram livros doados por órgãos públicos federais e por famílias da província, ou adquiridos à conta de contribuições financeiras do povo. Além disso, Paranaguá mandou reunir os livros da antiga Biblioteca do Liceu e os da Diretoria da Instrução Pública e autorizou a compra de obras valiosíssimas na Europa e no Rio de Janeiro. Paranaguá tinha planos de instalar a Biblioteca Provincial em sede própria, que lamentavelmente não se consumaram. O orçamento da província para o exercício 1883 a 84 destinava 40 contos de réis à construção de um edifício para a biblioteca. Mas, no biênio seguinte, quando Paranaguá não estava mais no governo, a dotação não foi renovada, embora já tivessem sido elaboradas e aprovadas as respectivas plantas. Lourenço Pessoa, Antônio Manuel de Souza Oliveira e Carlos Pereira de Pinho sucederam-se na direção da Biblioteca Provincial, de 1883 a 1886, deixando a marca forte da sua competência e do seu esmero profissional. O catálogo da Biblioteca Pública do Amazonas, impresso de janeiro a maio de 1887, na tipografia de Antônio Fernandes Bugalho, formato em 8º, tiragem de 100 exemplares. Esse catálogo, que situou a nossa biblioteca à altura das principais bibliotecas da Europa, se não em volume de entradas, pelo menos do ponto de vista bibliotecômico, possuem-no ainda a atual Biblioteca Pública e alguns colecionadores de raridades bibliográficas, e do fichário com ele elaborado, ainda conhecemos inúmeras fichas que estavam depositadas em um velho móvel de madeira que se perdeu no incêndio de 1945. A Biblioteca Provincial ficou instalada no consistório da Matriz até 1888, quando foi transferida para o prédio do Liceu, atual Colégio Dom Pedro II, inaugurado no ano anterior, no governo do presidente da província, Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves.
Até os últimos dias do Império, a Biblioteca Provincial funcionou regularmente. Com o advento da República, no entanto, esta instituição, que tanto já se recomendara às intelectualidades do nosso selecto e crescente meio social, foi pouco a pouco se extinguindo, devido às mudanças de uma para outras casas e aos enormes desvios de livros de suas estantes por incúria, desleixo e desídia dos seus diretores, sem se exceptuar um só, animados pela proteção cega de chefes de um desenfreado partidarismo sem ideal nem fé política republicana. No momento privilegiado em que Manaus bafejava pelos grandes lucros alcançados pela economia da borracha, tomava a feição de grande metrópole, a biblioteca pública vivia uma das suas fases mais sombrias. Eduardo Ribeiro extinguiu a diretoria da biblioteca e manteve o seu acervo livresco durante 4 anos, entre as 4 paredes da esquecida sala do Liceu. Só nos últimos meses do seu mandato, decidiu reestruturar a instituição. Recompôs a sua estrutura organizacional e o seu quadro funcional, nomeando para dirigi-la o doutor Pedro Epifânio Regalado Batista, e autorizou a mudança do seu acervo para uma casa alugada na Praça da Constituição, atual Praça Roosevelt, canto com a Rua Guilherme Moreira. Logo depois, no governo Fileto Pires, a biblioteca foi anexada à diretoria da Estatística. Constituiu-se, então, a repartição de Estatística, Arquivo Público e Biblioteca, instalada em 1898, em uma casa da Rua do Progresso, atual Monsenhor Coutinho, para a qual se transferiu o acervo bibliográfico já bastante desfalcado e maltratado. Nos últimos momentos do século XIX, implantou-se moderna biblioteca no ginásio amazonense, antigo Liceu, então dirigido pelo emérito professor Monteiro de Souza, com um acervo de mais de 2.000 volumes, que abrangia de enciclopédias e dicionários especializados a obras científicas e obras raras, e se enriqueceu mais ainda com a anexação do acervo bibliográfico do extinto Museu Botânico. Enquanto isso, a Biblioteca Pública esquecida agonizava em uma sala da Casa da Rua do Progresso. Com a chegada do século XX, as esperanças se renovaram, mas não se concretizaram de imediato. O coronel José Cardoso Ramalho Júnior, que assumiu o governo do Estado em abril de 1898, completando o mandato de Fileto Pires, que o perdera à conta de um pedido de renúncia expresso em documento, cuja autenticidade foi por ele exaustivamente contestada, chegou a baixar decretos, abrindo créditos para reaparelhar a biblioteca e até para adquirir um prédio próprio, destinado ao seu funcionamento, e nomeou para dirigi-la o intelectual Raul de Azevedo. Lamentavelmente, porém, ao fim da sua gestão, em 1900, registrava-se em relatório apresentado pelo secretário de Estado, Francisco Públio Ribeiro Bittencourt, do que foi a Biblioteca de Manaus, só resta hoje um simulacro. Na velha sala esquecida da Rua do Progresso, a biblioteca atravessou todo o quatriênio do governador Silvério Neri, 1900 a 1904, e chegou até o do seu sucessor Antônio Constantino Neri, quando finalmente foi transferida para outro endereço, a casa da Avenida Eduardo Ribeiro, que hoje tem o número 453. Aí, em instalações também precárias, o tão sacrificado acervo da Biblioteca Pública permaneceria por 6 longos anos
até ser finalmente transferido para sua própria casa. O Palácio da Rua do Barroso. Um palácio para os livros. Coube ao governador Antônio Constantino Neri a missão histórica de construir o belíssimo edifício da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizado na Rua Barroso, na Rua do Barroso, entre as ruas Municipal, atual 7 de Setembro, e Henrique Martins. O prédio tem fisionomia eclética e destaca-se por seu majestoso hall de entrada, que ocupa todo o vão central e interliga os dois pisos através de belíssima escadaria metálica construída na Europa. Na Rua do Barroso. Constantino Neri licenciou-se do governo do Estado em 1907, por motivos de saúde, e em seguida renunciou ao seu mandato, mas deixou as obras do prédio da Biblioteca Pública, iniciadas em 1905, praticamente concluídas. Cuidava-se, então, de fazer os detalhes de acabamento do andar superior. O sucessor de Constantino Neri, Afonso de Carvalho, limitou-se a mandar instalar o arquivo e a estatística no andar térreo do prédio, mantendo abandonado na casa da Avenida Eduardo Ribeiro o acervo da biblioteca. Em mensagem de 10 de julho de 1908, Afonso de Carvalho procurou justificar-se dizendo que a mudança da biblioteca para o seu prédio próprio não se consumara por falta de espaço, pois o andar superior ainda não estava concluído e também porque essa transferência implicaria despesas com as quais o Estado não poderia arcar. O governador Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt assumiu o poder em 23 de julho de 1908, enfrentando, além de sérias dificuldades financeiras, terríveis agressões por parte do governo do presidente Hermes da Fonseca, que culminaram com a sua deposição temporária e com o bombardeio de Manaus, em 10 de outubro de 1910. Mesmo assim, enfrentou corajosamente a difícil situação a que há tanto tempo estava relegada a Biblioteca Pública. Bittencourt determinou que se construíssem as obras e serviços indispensáveis ao funcionamento da biblioteca no prédio da Rua do Barroso e deu ao jornalista Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, filho do primeiro presidente da província, João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, e neto do poeta Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, de quem repetiu o nome, a incumbência de cuidar do acervo da biblioteca e transferi-lo para a sua casa própria. Em sessão solene, realizada no dia 5 de setembro de 1910, Bittencourt reinaugurou a Biblioteca Pública, finalmente instalada no belo prédio da Rua do Barroso, ocupando o salão térreo da ala sul, 7 de setembro. Faixa 4. Uma tragédia na madrugada. A cidade foi tomada por terrível impacto ao amanhecer do dia 22 de agosto de 1945. Durante a madrugada, o belo edifício da Rua Barroso fora parcialmente consumido por um incêndio de grandes proporções que destruíra por completo as instalações e o acervo da Biblioteca Pública. A biblioteca e o arquivo público partilhavam o andar térreo do prédio, ocupando, respectivamente, o Salão Sul, 7 de setembro, e o Salão Norte, Henrique Martins. A Assembleia Legislativa, embora não estivesse em funcionamento, pois vigia ainda a ditadura getulista do Estado Novo, ocupava provisoriamente, desde 1913, todo o andar superior. O incêndio começou nas instalações da Assembleia, no Salão Sul do pavimento superior, e propagou-se com velocidade espantosa. Abriu uma fenda vertical de alto a baixo na alvenaria da parede da esquina da Rua Barroso com a 7 de setembro.
Devorou os móveis e os documentos da Assembleia e desencadeou uma tragédia de proporções terríveis. Destruiu a pesada estrutura metálica do telhado, que, ao desabar, desmontou sucessivamente o piso do andar superior e o do andar térreo, depositando todo o porão um monte de ferros retorcidos, restos de telhas, soalhos, portas, janelas, forros, móveis e livros. Muitos livros e documentos preciosos. Desaparecia assim, com as labaredas que a forte chuva da madrugada não conseguira apagar, o rico acervo de cerca de 30.000 volumes, consolidado durante mais de 70 anos de história da Biblioteca Pública. Reduzira-se a cinzas aquele precioso montão de lixo, digno de lástima, que Bento Aranha recolhera em 1910 do pardieiro da Avenida Eduardo Ribeiro e cuidadosamente transportara para a Rua do Barroso, beneficiando-o com os indispensáveis cuidados de limpeza, restauração, ordenação, classificação, catalogação. De tudo, restavam apenas cerca de 60 livros providencialmente expostos em um estande que o diretor da biblioteca, Genesino Braga, atendendo a convite do diretor do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, Jebs Medeiros, ocupara na primeira exposição Feira da Amazônia, Feira de Amostras, instalada na rua Marquês de Santa Cruz, no exato local em que depois funcionou a Maloca dos Barés, auditório da Rádio Baré, emissora dos diários associados. E hoje está edificada a sede da Capitania dos Portos. Entre os livros que o incêndio não alcançou, obras raras, em sua maioria, estavam um missal manuscrito e iluminado a cores, em pergaminho, obra suposta dos copistas do Mosteiro de Monte Cassino. Patrimônio recomposto. Do clima de desolação generalizada que tomou conta da cidade, surgiram imediatas providências para a recomposição do patrimônio da biblioteca. Logo no dia seguinte, o interventor federal Álvaro Maia doou cerca de 2.000 exemplares de sua biblioteca particular para formar o núcleo inicial do novo acervo e baixou o decreto determinando, entre outras medidas, a imediata incorporação à biblioteca pública dos livros das bibliotecas do Colégio Estadual, da Faculdade de Direito, do Departamento de Estatística do Juizado Tutelar de Menores, do Departamento de Educação e Cultura e de outras repartições estaduais, excluídos os livros técnicos e didáticos indispensáveis aos respectivos serviços de cada uma delas. A nomeação de uma comissão formada por André Araújo, Péricles Moraes, João Leda, Vivaldo Lima, Agnello Bittencourt, Temístocles Gadelha, Júlio Uchoa e Djalma Batista, presidida pelo diretor da Biblioteca Genesino Braga, para orientar e desenvolver um movimento de restauração daquele patrimônio de cultura do Estado. Livros e mais livros chegavam diariamente ao salão norte do andar superior do prédio da biblioteca, que felizmente não foi atingido pelo fogo, onde se desenvolviam os trabalhos de recomposição do acervo. As editoras, as instituições de ensino e pesquisa e as bibliotecas do Brasil e de vários países da América e da Europa respondiam prodignamente ao apelo do Amazonas e enviavam jornais, revistas, livros, muitos deles preciosíssimos, destacando-se entre as doações as da Alliance Française e as da American Library Association, que foram expostas ao público no hall da nossa biblioteca. Estudantes da Faculdade de Direito e do Colégio Estadual recolhiam porta a porta os livros que
as famílias de Manaus comovidamente destacavam de suas estantes. O novo acervo ia sendo registrado e catalogado criteriosamente enquanto se cuidava de restaurar o prédio e ordenar os espaços que viriam a ser ocupados pela biblioteca em sua própria casa. Nos trabalhos de restauração do prédio, o telhado da ala sul, Barroso com 7 de setembro, recebeu nova estrutura. Em lugar das vigas de aço dos ingleses, belas peças em madeira de lei. Substituindo o forro de Flandre, inglês, peças de madeira. O piso do salão sul do andar térreo comportou alterações, recebeu estrutura em laje e revestimento em ladrilho hidráulico, contrastando com o belíssimo revestimento em acapu e pau amarelo dos outros 3 salões. Embora não tenha sido danificado o forro de Flandre do salão norte do piso superior, foi encoberto com a madeira para dar uniformidade visual a todo o andar. As paredes, as instalações elétricas e hidráulicas e as esquadrias de madeira afetadas pelo incêndio foram integralmente recuperadas. As peças destruídas foram naturalmente refeitas. No dia 21 de abril de 1947, o governador Leopoldo Amorim da Silva Neves reinaugurou o prédio, passando a biblioteca a ocupar os 2 salões do piso térreo, o da Avenida 7 de Setembro, devidamente restaurado, e o da Rua Henrique Martins, vago com a transferência do arquivo público para outro prédio, situado à Praça Dom Pedro II. O andar superior continuou sendo ocupado pela Assembleia Legislativa, que ali permaneceu até a construção de seu edifício próprio, anexo ao Palácio Rio Branco. Faixa 5. Destaque à cultura. Durante décadas seguidas, agrediu-se impunemente a fisionomia urbana de Manaus e o seu patrimônio arquitetônico. Casas centenárias foram insensatamente demolidas ou tiveram mutiladas as suas fachadas. O sobrado que contava a história da instalação da província foi ao chão nos anos 50. E quase nada resta do casario das ruas de São Vicente, onde a cidade nasceu. Na memória de poucos, ficaram ainda as lembranças da Praça Oswaldo Cruz, a antiga estação dos bondes de Manaus, Trainways, do Guarani do Politeama, do prédio da Rua Barroso, que serviu de sede ao Rio Negro Clube e depois à União dos Estudantes. Na memória de quantos ficará a imagem das ruínas do Hotel Cassina, que depois foi Cabaré Chinelo, e de suas histórias de seringueiros de saldo, seringalistas abastados e orgia à francesa. A decisão do professor Gilberto Mestrinho de fazer a restauração de belíssimos prédios do nosso patrimônio arquitetônico é um grito de consciência do governo que precisa ser ouvido, entendido e repetido pelo povo. O programa de restauração desse patrimônio, implementado a partir de 1992, cuidou em preservar as características originais de todas as unidades nele contempladas, 13 edifícios de importância histórica ou de interesse arquitetônico relevante, pertencentes ao Estado e à sede da Academia Amazonense de Letras. Na restauração do edifício da Biblioteca Pública, tombado como monumento histórico do Amazonas, através do Decreto Estadual número 11.033, de 12 de abril de 1988, adotou-se uma metodologia científica de trabalho visando a preservar as características de origem da casa, construída na primeira década deste século, e adequá-la ao seu funcionamento nos dias atuais. Teve-se o cuidado
de respeitar as modificações introduzidas durante as obras de recuperação do imóvel após o incêndio de 1945, por constituírem um capítulo da história da biblioteca. Os cuidados da restauração. Os trabalhos de restauração não se limitaram à arquitetura do prédio, e valiosos exemplares do acervo da biblioteca, também prejudicados pela ação do tempo, receberam cuidados especiais, como o óleo sobre tela que ocupa quase toda a parede do fundo do belíssimo hall superior do edifício. A moldura e a tela desse quadro, que foi pintado por Francisco Aurélio de Figueiredo Melo para fazer o registro de uma das mais bonitas páginas da história da província do Amazonas, a libertação dos escravos em 10 de julho de 1884, quase 4 anos de a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que aboliu o cativeiro no Brasil, foram restaurados pelo artista plástico Jair Jaquimon Cantanhede. O destelhamento do prédio revelou surpresas desagradáveis. Velhas estruturas encobertas pelo forro, embora aparentemente em bom estado, estavam quase todas imprestáveis. As peças de madeira que davam sustentação à abóbada de gesso do hall superior, estendendo-se das paredes ao lanternim, haviam cedido 5 centímetros e ameaçavam desabar. Muitas estavam apodrecidas e tiveram que ser substituídas. Todas as peças foram atirantadas em pontos estratégicos da estrutura de aço do telhado do hall, que é original, dando melhor sustentação à abóbada. As estruturas em madeira de todo o prédio receberam tratamento corretivo ou preventivo, por aspersão, imersão ou injeção, contra a ação de agentes xilofágicos, consumindo mais de 200 litros de produtos químicos especiais. Cuidadoso trabalho de prospecção permitiu que se identificassem todas as camadas de pintura realizadas em quase 9 décadas, chegando-se naturalmente às cores originais. Os registros respectivos estão feitos nos 2 halls e nos salões do andar térreo. Os halls dos 2 pisos, com suas belas paredes, estuques e frontões, foram detalhadamente restaurados, retomando a aparência de origem. Os rodapés marmorizados do andar térreo receberam argamassa imitando mármore e os do andar superior, pintura especial sobre sua estrutura em madeira. Todas as tintas utilizadas foram fabricadas por indústria local, especialmente para os trabalhos de restauração, tomando por base a análise do material prospectado. As peças de telhados e de forros que estavam danificadas foram totalmente substituídas. O forro de todos os salões foi cuidadosamente retirado, recuperado e recolocado peça a peça. Nessa fase, elegeu-se a área central do teto do salão norte do piso superior para fazer o registro do nobre forro de Flandre inglês, originário da construção do edifício. As portas e janelas que estavam danificadas foram substituídas por novas, construídas em cedro e obedecendo ao modelo original. Algumas peças do belo soalho dos salões estavam deterioradas e tiveram que ser substituídas. Os melhoramentos introduzidos no porão da ala sul permitiram oferecer melhores condições de trabalho ao setor de documentação. Preparou-se uma sala para dar suporte aos serviços de encadernação e substituiu-se o revestimento do piso por materiais de alta resistência. O porão da ala norte foi adaptado à instalação da biblioteca infantil
Alfredo Fernandes, com a preparação de 2 salas equipadas com sistemas de ar-condicionado central, destinadas às funções específicas de biblioteca e teatrinho infantil. Em todo o prédio, as instalações e os equipamentos elétricos e hidrossanitários foram totalmente refeitos e redimensionados, adequando-se ao moderno funcionamento da instituição. Faixa 6. Obras raras. A Biblioteca Pública do Amazonas tem um precioso acervo constituído de cerca de 500 mil volumes, no qual se incluem 1.066 obras raras, 427 do acervo geral e 639 da coleção amazoniana. Entre elas, o belíssimo missal manuscrito em latim e o catálogo da Biblioteca Pública do Amazonas, 1887, que fazem parte dos 60 volumes sobreviventes ao incêndio de 45. Muitos são, porém, os destaques do seu acervo de obras raras. Lá estão belíssimos exemplares de obras de autores consagrados como Francis Bacon, John Milton, Goethe Miguel de Cervantes, Ariosto, Dante, Buffon, Montesquieu, Balzac, Alfred Russel Wallace, editadas na Europa nos séculos XVIII e XIX. Na coleção amazoniana, há exemplares preciosos, entre os quais a primeira edição italiana do segundo Paes delle Amazzoni, Lei Dourado, Le Terra del Caoutchouc, do Barão de Santana Neri. Gênova, 1900. A Amazônia, em 1893, de Luiz R. Cavalcante de Albuquerque. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1894, incluindo o mapa da Amazônia, que demonstra a navegação regular a vapor, organizada em 1870 pela Amazon Steam Navigation Company Limitada, e completado pelo autor em 1893. Catálogo da coleção numismática de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, contemplando moedas gregas e romanas, moedas medievais e moedas de ouro e prata, bem como moedas e medalhas do Brasil colonial, imperial e republicano. Roma, 1900. Gramática da língua brasílica geral, falada pelos aborígenes das províncias do Pará e Amazonas, de Pedro Luiz Simpson. Impresso na tipografia do comércio do Amazonas, de Gregório José de Moraes, Manaós, 1877. Faixa 7. Patrimônio cultural. Em quase 125 anos, mais de 80 deles vividos neste palácio, feito especialmente para abrigá-la, a Biblioteca Pública vinculou-se com muita força à nossa vida cultural, dela fazendo parte como um dos seus entes mais importantes. Em tanto tempo, em tantas vigílias nos seus salões de leitura, tanto e tanto conhecimento permitiu acumular, fortalecendo os traços do nosso perfil político e social e registrando pedaços marcantes da história do nosso Estado. A clara visão perspectiva que se define para uma instituição cultural do seu porte dá à nossa biblioteca pública a estratégica posição de centro bibliográfico e documental dinâmico, voltado para a sociedade e integrado aos seus macro-questionamentos, estruturado, portanto, para apoiar a produção de conhecimento, essência e fundamento do processo de desenvolvimento integrado que precisamos concretizar. Agora, com o seu patrimônio arquitetônico inteiramente restaurado, a Biblioteca Pública do Amazonas oferece novas alternativas culturais à cidade,
com a abertura da biblioteca e o Teatro Infantil Alfredo Fernandes e do Salão Literário José Lindoso, um espaço reservado ao diálogo de poetas e escritores com a comunidade amazonense. O majestoso edifício da Biblioteca Pública é um dos exemplares de maior destaque do patrimônio arquitetônico do Centro Histórico de Manaus, cuja fisionomia urbanística definiu seus traços mais fortes durante os primeiros anos da República, coincidentes, aliás, com os tempos da riqueza proporcionada pela borracha. A arquitetura interna do edifício apresenta detalhes surpreendentemente belos, dos quais o mais expressivo é o magnífico átrio que ocupa todo o vão central da sua estrutura. Nele se distribuem o vestíbulo e os halls dos 2 andares interligados pela imponente escadaria, que dá acesso aos 4 salões distribuídos nas alas norte e sul. Fabricada na Europa e transportada para Manaus ao tempo da construção do edifício, a escadaria é toda feita em ferro rendilhado, e tem um toque especial de nobreza, acentuado por 2 bonitos lampadários. No hall do andar superior, destaca-se um conjunto harmonioso de detalhes. A nobreza do teto, realçada por belíssimos estuques, é complementada por um lanternim que se situa na parte central e propicia iluminação zenital ao ambiente. Os magníficos frontões das portas de acesso aos salões dão destaque às paredes. No belo frontispício do prédio, o escudo em que se representam armas do estado do Amazonas, a cujo patrimônio pertence o edifício da Biblioteca Pública. Aliás, os detalhes da fachada deste suntuoso edifício ganharam maior expressão com as cores fortes e contrastantes da restauração. No porão da ala norte, situam-se a biblioteca e o Teatrinho Infantil Alfredo Fernandes, dando um toque diferente e colorido ao edifício de arquitetura quase centenária. Faixa 8. Datas importantes. 1771. Setembro. Valentim Aui vê cegos sendo ridicularizados em uma feira. Decide abrir uma escola para ajudá-los. 1784. Inaugurada em Paris a Instituição para Crianças Cegas, fundada por Aui. 1786. Um grupo de crianças cegas faz uma exibição de leitura com os dedos em Versalhes. Luís XVI dá o amparo real à escola. 1789. Revolução Francesa. Aui é demitido do cargo de diretor da escola. 1800. Sob as ordens de Napoleão, as crianças cegas são despejadas em um asilo para pessoas deficientes. 1806. Aui escapa da violência revolucionária com Remy Fournier, um de seus alunos. Eles vão para a Prússia e abrem uma escola. 1807. Com o avanço das tropas de Napoleão, Aui e Fournier fogem para a Rússia e instalam outra escola para crianças cegas. 1809. 4 de janeiro. Nasce Louis Braille, em Coupvray, França. 1812. Verão. Luís, com 3 anos,
fica cego de um olho num acidente. 1813 a 1814. Gradativamente, ele perde a visão do outro olho. 1814. As tropas russas ocupam Koupivrai, com a queda do Império de Napoleão. O capitão Barbier começa a elaborar seu sistema de, abre aspas, escrita noturna, fecha aspas. 1815. Jacques Palouis torna-se o padre da paróquia de Koupivrai e começa a ensinar Luís. A instituição real para crianças cegas reabre em Paris. 1816. Anthony Bécheret oferece a Luís uma vaga na escola de Koupivrai. 1819. Luís vai para Paris frequentar a escola fundada por Aui. Está com 10 anos de idade. 1821. Barbier mostra a, abre aspas, escrita noturna, fecha aspas, na instituição. Os estudantes ficam maravilhados. O doutor Pignier é o novo diretor. 1824. Depois de 2 anos de trabalho, Braille completa seu primeiro alfabeto de pontos, baseado na invenção de Barbier. Está com apenas 15 anos. 1825. Braille aprende piano e demonstra grande talento musical. 1827. Um livro de gramática francesa é transcrito para o sistema de 6 pontos de Louis Braille. 1828. Braille é indicado professor assistente da instituição e adapta seu sistema para compor música. O prédio da instituição é condenado como insalubre por uma junta de médicos. 1829. Braille publica um livreto explicando seu sistema de 6 pontos. 1833. Braille é indicado para ser o organista de uma escola vizinha. Continua trabalhando como organista pelo resto da vida. 1834. Os administradores da instituição recusam permissão para o uso do alfabeto Braille. Braille demonstra seu método na exposição industrial em Paris. 1835. Aparecem os primeiros sintomas da tuberculose em Louis Braille. 1837. É escrito e impresso o primeiro livro em Braille pela instituição, para professores e estudantes cegos. 1838. 14 de maio. Lamartine denuncia as condições da instituição à Câmara dos Deputados. É aprovada verba para a construção de um novo prédio. 1839. Braille começa a trabalhar com ajudantes de visão normal nas máquinas para imprimir em Braille. Ele desenvolve a rafigrafia usando pontos em relevo na forma de letras comuns. 1840. O doutor Pignier, diretor da escola, é forçado a sair. Seu auxiliar, o senhor Dufal, assume e destrói todos os primeiros livros para cegos. Ele estabelece um novo sistema de leitura. Guadet torna-se seu vice-diretor. G-U-A-D-E-T. Guadet. 1841. François Pierre Foucault inventa sua máquina de impressão de rafigrafia. 1843. Piora a saúde de Braille. Ele vai para Koupivrai por 6 meses. Novembro.
Está pronta a nova escola e se completa a mudança. 1844, 22 de fevereiro. A nova escola é inaugurada oficialmente e é feita uma demonstração convincente do braille pelos estudantes. 1847. Foucault, em colaboração de Louis Braille, conclui o aperfeiçoamento da máquina de escrever em braille. 1848. Piora o estado de saúde de Braille. Ele só pode dar algumas poucas aulas de música. 1851. Braille está tão doente que vai para o hospital da instituição. 1852. 6 de janeiro. Louis Braille morre aos 43 anos e é sepultado em Coppevray. 1854. O Braille é adotado na França como sistema oficial para cegos. 1878. Um congresso internacional escolhe o Braille como o melhor sistema para cegos, para ser adotado internacionalmente. 1929. É adotada a escala musical internacional em Braille. 1949. A Índia pede à Unesco para regularizar o emprego do Braille em todos os idiomas. Mais de 100 línguas e centenas de dialetos podem, então, ser escritos em Braille. 1952. O corpo de Louis Braille é removido de Coppevray e sepultado no Panteão, em Paris, o mais alto reconhecimento para um cidadão francês. Fim da revista História da Biblioteca Pública do Amazonas, Governo do Estado do Amazonas, gravada nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, mediante autorização da editora sem fins comerciais. Este trabalho é dirigido ao portador de deficiência visual de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Locução de Sandra Maria de Lima, Amazonas. Biblioteca Braille, a luz através dos dedos. Gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado e digitalizado para CD, podendo apresentar perda de qualidade. Gravado sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Edição e montagem, Chacal Braga.